E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. PL das Fake News, Projeto de Lei 2630 de 2020. Originariamente do Senado Federal, agora ou já há algum tempo em discussão na Câmara dos Deputados, com tramitação acelerada em regime de urgência em razão de todo o contexto que se vive no Brasil. Nós temos aqui no Descomplica Direito uma live que foi realizada com o professor Cristiano Colombo, dá uma olhada aí a respeito disso, que discutimos sobre o ainda incipiente PL das fake news, que hoje não é mais apenas sobre fake news, é uma forma de regulamentação do espaço virtual. Prefiro definir assim, então, regulamentação do espaço virtual do que propriamente da internet, das redes sociais, não, do espaço virtual, do espaço digital de um modo geral. E por que é de 2020? Temos duas situações muito características daquela época. Primeiro, notadamente, a questão do compartilhamento em massa, dos disparos em massa ocorridos em 2018 na campanha presidencial, que seguiram quase à risca a cartilha trumpista lá da eleição de 2016 nos Estados Unidos. Vejam que foi seguida essa situação, tem documentário até na Netflix sobre isso, tá? Sobre a manipulação das informações, a manipulação do eleitorado a partir desses disparos em massa, da hiperexposição de conteúdos, enfim. Em 2018 tivemos esse marco e aí 2019 começou muito efervescente o governo do então presidente Jair Bolsonaro a respeito de limitar essa situação, porque necessariamente se viu, se percebeu, se verificou uma grande atuação, principalmente por meio dos aplicativos de mensageria instantânea, que sabemos como WhatsApp, como o Telegram. E 2019, grande discussão, fake news, um termo que já era usado em todo mundo, ganhou notoriedade no Brasil, aí algumas outras disseminações dessa expressão da língua inglesa. O segundo marco, e é aqui o que a gente vai falar hoje, é o, então, PL das fake news, com o ápice da pandemia de Covid-19 lá em 2020. Naquele momento, pior do que o que aconteceu nas eleições gerais, nós tivemos uma grande rede de desinformação a respeito do vírus, a respeito do problema de saúde mundial, que foi a pandemia, ou que ainda continua sendo, agora em menor escala, mas continua sendo, a respeito da vacinação, do sistema de vacinação, de uso de um ou outro medicamento, de liberdade dos médicos, do fica em casa, do não fica em casa, da destruição da economia, enfim. E aí se verificou que, só um pouquinho, além de influenciar nas eleições, agora está influenciando na saúde das pessoas diretamente. Problema de saúde pública. E aí surge, então, no Senado Federal, o PL das fake news, 2630 ou 2630. Mas ele continua engatinhando, daí a discussão em fóruns virtuais por causa da pandemia, depois em fóruns presenciais, discussão na Suprema Corte Brasileira, ganhou um capítulo à parte em razão das eleições de 2020 também, mas ainda engatinhando, e o grande boom dessa discussão foi então durante as eleições gerais de 2022.
Então vejam que são aspectos que remontam o porquê que agora, na contemporaneidade, se discute tanto a questão desse PL que não é mais apenas sobre fake news, é de regulamentação do espaço virtual. Por quê? Tivemos drásticas mudanças no sistema eleitoral, ou melhor, na legislação, na normatização eleitoral brasileira. Questão de turbinar publicações nas redes sociais, principalmente no período político eleitoral. E aí, eleições gerais de 2022, todo o contexto que já se sabe, acompanhando notícias, julgados, principalmente do TSE, também em segundo plano do STF, até chegarmos ao fatídico 8 de janeiro, onde a mobilização por meio das redes sociais foi intensa. Destruição de prédios públicos, de órgãos públicos, dos 3 poderes, acampamentos que não tinham fim. E agora, além da questão do 8 de janeiro, uma nova página foi acrescentada a essa discussão. Violência no ambiente escolar. Também originada não só desse sistema comum que nós utilizamos de internet, mas também da Deep Web, da Darknet e dos aplicativos de mensageria instantânea, que o PL tão bem classifica, que nós temos, como já disse, o WhatsApp, o Telegram, o Messenger. Mas por que a resistência de certa parte da sociedade e por que é importante conteúdos como esse para explicar o que é e o que não é? De maneira mais resumida, porque o PL só no Senado Federal foram acrescentadas 153 emendas à discussão. Não necessariamente no PL, mas acrescentou-se à discussão 153 emendas, além de toda a discussão na Câmara dos Deputados. Relator hoje, o deputado Orlando Silva. E aí, traçou-se um paralelo para um breve resumo do que fala, então, o que é o PL hoje das fake news, que não só mais fake news. Primeiro, por que a gente diz que não é mais só fake news? Porque diz lá na sua ementa a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. 3 pilares de utilização do espaço virtual: liberdade, responsabilidade e transparência. Tivemos agora, nesta semana, o bloqueio do aplicativo Telegram em razão do descumprimento de decisão judicial lá da Vara Federal do Espírito Santo, confirmado por um juiz federal, depois, alguns dias passados dessa decisão, cassada a decisão por um desembargador federal. Mas, suspensão do serviço, a aplicação de multa de R$1 milhão pelo descumprimento, justamente porque se tratava do ataque que ocorreu lá no Espírito Santo, num ambiente escolar. Aí estavam solicitando informações de grupos no qual esse autor do ataque estava inserido, o que se discutia e tudo mais. Pois bem, não foi cumprida a decisão. E aí, ressaltou-se novamente a importância dessa discussão, de alguma regulamentação. Então, traz lá a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência. Objetivos: fortalecimento da democracia, transparência dos provedores, coibir difusão, a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio em ambiente virtual. E aí nós temos um grande marco do STF a respeito de discurso de ódio, extremamente importante, e de limitação da liberdade de expressão, muito importante. E aí traz inclusive à tona a CPMI das fake news também. O ponto nevrálgico principal:
torna obrigatória a moderação de conteúdo na internet. Para não dizer que a internet é uma terra sem lei, que muitos pensam que é. Para que sejam identificadas, excluídas ou sinalizadas postagens e contas com conteúdo considerado criminoso. A prática de crimes reiterada, disseminada a partir de discursos de ódio, de linchamentos virtuais que passam do virtual para o real, para o concreto, do cancelamento de pessoas. As grandes da tecnologia, ou conhecidas como Big Techs, redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagem terão de analisar conteúdos considerados ilegais, avaliar riscos sistêmicos dos seus algoritmos, obedecer a regras de transparência e se submeter à auditoria externa. Por quê? Porque, obviamente, hoje não há um controle grande, porque as empresas normalmente têm alguma representação no Brasil, mas são hospedadas fora do Brasil. TikTok, Facebook, Instagram, o próprio YouTube, WhatsApp, Telegram. Então, empresas que não têm alguma representação ou têm, mas simplesmente não cumprem decisões judiciais. E nesse caso, por exemplo, o YouTube é muito severo. Cumpre, vê, verifica, tem um filtro maior, mas tem outras redes sociais que não tem. Em especial, Telegram e o WhatsApp. Os argumentos contrários ao PL das fake news por exemplo, na questão dos aplicativos de mensagem, deverão limitar a distribuição massiva de mensagens, que é justamente o disparo em massa. Vocês já viram, por exemplo, no WhatsApp, quando vão compartilhar uma notícia, um vídeo, um conteúdo que foi compartilhado muitas e muitas vezes, que ele limita-se hoje a um compartilhamento por pessoa, que é justamente o não compartilhamento massivo, e tem a mensagem encaminhada com frequência. Por quê? Isso é a limitação. Pessoas sofrendo crimes ou praticando crimes ou notícias sem uma verificação prévia, tem essa mensagem lá, né, naquela disposição de quando se encaminha o conteúdo, isso, encaminhado com frequência. Ou, durante as eleições, verifique, né, a veracidade, daí traz um link para verificação. Com relação ao jornalismo, as empresas jornalistas deverão ser remuneradas pelos provedores pela utilização do conteúdo. Por quê? Porque às vezes se traz uma notícia de um jornal online, de uma empresa online do ramo jornalístico, e não se paga nada. E isso é veiculado em outras tantas redes sociais. Não pela empresa que tem um perfil lá, mas por outros tantos, até mesmo por essas empresas, esses provedores. A questão da imunidade parlamentar é muito importante. E não vamos discutir aqui a questão de imunidade formal e material. Não. É porque se tem que a imunidade parlamentar ela é apenas aquela expressada no palanque ou no púlpito, lá naquele cenário da Câmara dos Deputados, no cenário do Senado Federal, ou seja, do Congresso Federal, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, da Assembleia Distrital, no caso do Distrito Federal. Mas trazer essa imunidade também no conteúdo postado nas redes sociais quando em razão do mandato. Então, opiniões, palavras e votos do conteúdo postado por parlamentares. Esse é um ponto de bastante discussão. Com relação a crianças e adolescentes, por exemplo, as empresas devem impedir acesso de crianças, verificar a idade dos usuários e vetar coleta de dados pessoais
para perfis comportamentais deste público, o que acontece notadamente no TikTok, que é uma rede social utilizada quase que, não vamos dizer na totalidade, evidentemente, mas a grande maioria das pessoas que utilizam o TikTok são crianças e adolescentes, que, evidentemente, não dizem a sua idade correta, então burlam o sistema etário de limitação, porque como é que vai se ter esse controle? Como que se terá? Mas está aqui, então, de algo estabelecido nesse PL que seria um argumento contrário ao PL das fake news. Resumidamente, são esses pontos, tá? Inclusive, se discutiu agora, nessa semana, a retirada de algo que seria a criação de uma autarquia especial destinada à fiscalização do cumprimento da lei. A implementação da autoridade autônoma era algo que entravava lá no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, as discussões do projeto, e ele será votado, então, na terça-feira próxima, tá? Após, então, agora início de maio. Mas vejam que a discussão está em torno disso. Essa é a discussão hoje. O que você acha sobre isso? É contrário, é favorável? Mas mais do que contrário ou favorável, há de se destacar algo muito importante que a gente já destacou num texto até publicado lá no site do Empório do Direito. Não há direito absoluto. Isso é unânime, é pacífico. Não se tem direito absoluto. Inclusive, a liberdade de expressão sofre alguma limitação. Caso contrário, estaríamos não só precificando, mas autorizando o cometimento de inúmeras situações ilícitas, como discurso de ódio, cancelamento, linchamento virtual. Porque a liberdade de expressão não deve ser limitada. A liberdade de expressão também pode ser limitada. No caso, especificamente, de cometimento de crimes e de ilícitos civis, que levam, por exemplo, à responsabilização civil. E no caso do crime, a responsabilização criminal. Não há direito absoluto, nem mesmo à liberdade de expressão. É importante. Um direito há deveres sempre. E aí, o que vocês acham sobre isso? Certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de acompanhar esse conteúdo, de comentar muito, de compartilhar para todos, e isso é permitido, tá? Compartilhar para muitos e muitos outros amigos e amigas. Então, também nos sigam lá no @descomplicadireito01 no Instagram, bem como no formato podcast, no Spotify, em outras plataformas de áudio e música. E se inscrevam também no nosso canal do Telegram, cujo link consta aqui na descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. E até mais.